Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo, bem-vindos ao Jogo de Damas JDD, já convidando vocês a assinarem o canal, a participarem do canal, ajudarem a gente a crescer, compartilhando o canal, sempre lembrando a importância de se divulgar os canais que estão fazendo resistência, né, que estão propondo uma resistência crítica ao que vem acontecendo no país, tanto em termos políticos como em termos sanitários. Quanto mais a gente tiver curtidas e mais assinaturas, mais a gente sobe na sugestão ali do YouTube e do Google. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante que tem sido assim foco de todas as atenções, com o querido Paulo Torelli, professor, advogado, constitucionalista, que está aí do outro lado. Saravá, Paulo. Saravá, Niobe, é uma alegria falar contigo, com o teu público, qualificado e crítico. Obrigada, querido. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que a gente anda aí num salseiro geral, mas eu queria começar te provocando. Eu queria falar do STF, né, contigo, porque o STF virou a grande celebridade, né, pública, né, virou a grande questão pública. E ontem eu já estava com essa pauta na cabeça, e ontem eu recebi um vídeo antigo de 2020 de alguma decisão do Fachin, e aí as pessoas paranaenses cercando a casa do Fachin, fazendo buzinaço, pedindo o impeachment do Fachin. E aí eu fiquei, para começo de conversa, eu nem sabia que ministro do STF podia ser empichado. Isso vem na rabeira de outra coisa, assim, essa divulgação, né, esses filmes, as transmissões do STF para o grande público causam uma grande confusão na cabeça de nós leigos. Porque, enfim, as pessoas viram uma torcida, é um jogo de futebol, né? Tem o time de lá e o time de cá, e as pessoas esquecem que tem ali a Constituição, que o que está se votando ali são as letras da Constituição e a interpretação de cada juiz diante da Constituição. Faço aqui uma exceção de leiga também, faço questão de ressaltar, do Cássio Nunes, que não, ele não faz uma leitura da Constituição, pelo menos nas últimas considerações que ele fez. O que pareceu, ele fez uma consideração ali extremamente política, no sentido de tomar partido de uma pessoa ou do presidente, e não com vistas, né, na Constituição. Ele fez uma leitura torta ali, absurda, principalmente na suspeição do Moro, na última suspeição do Moro. Ele começa a falar sobre o caso do Lula, ele foge, né, do assunto e vai falar do mérito, que não era o que estava sendo votado, enfim. E isso sendo transmitido. Então eu tenho uma dúvida, Paulo, várias, né? Você viu pela minha questão longa, várias dúvidas como leiga, sobre a transmissão dessas sessões do STF para o grande público. Se isso é bom ou é ruim. A gente viu que no Jornal Nacional foi 8-3 a votação, eles mostraram o argumento dos 3 e não o dos 8. Enfim, isso está sendo manipulado de uma forma bastante complicada para a opinião pública, principalmente para a opinião pública leiga. E aí acontece de pessoas irem cercar a casa de ministro, fazer buzinaço, pedir impeachment. Inclusive, tem cá comigo, são várias questões, tá? Então, desculpe, não é um embromation, aqui são várias questões em uma só. O senador Oriovisto Guimarães, do Paraná, ao aceitar, né, eles aceitaram lá a CPI da Covid, mas se sentiram invadidos por uma decisão do Barroso, suposta decisão, não foi uma decisão do Barroso, tá? Esclarecendo ao público, a todo mundo e ao próprio Paulo. Paulo, eu entendi, não foi o Barroso que decidiu. O Barroso só fez cumprir uma coisa que já tinha sido decidida, já estava no colo do Senado, do Pacheco. O Pacheco não tinha tomado a decisão de colocar a CPI ali em pauta. Então, o que o Barroso fez não foi pautar o Pacheco, mas sim fazer valer
aquilo que o Pacheco já deveria ter feito. Então, assim, e aí eles estão, os senadores agora querem, esse Oriovisto quer criar agora um revanchismo, né, para limitar as ações do STF, limitar as decisões monocráticas. Então, enfim, eu gostaria que você desse um apanhado de tudo isso que eu te falei, Paulo, porque é tudo uma coisa só, na verdade. O que é essa espetacularização do STF? Vamos lá, meu amigo. Realmente, esse é um tema complexo. Então, está coberta de razão, são inúmeras questões e problematizações de toda a natureza. Por isso, ele merece até mais do que um programa, me coloco à tua disposição. Eu vou procurar ser didático até para não haver confusão e não acontecer aquilo que é muito comum, que é colocar a água suja junto com a criança fora. Então, eu quero, em primeiro lugar, enfatizar um aspecto. O Brasil não vive uma crise constituinte. Eu quero enfatizar isso porque, na teoria geral do direito constitucional, se faz uma distinção bem clara entre o que é uma crise constitucional, que é o que nós estamos vivendo, ou seja, um desarranjo entre as instituições, uma se atravessando nas outras, e, às vezes, cumprindo a sua missão, dá margem à confusão geral achar que não está cumprindo, como é esse caso, em que foi, sim, o ministro Barroso que deu uma liminar para observar uma regra que, desde 1988, é uma regra que ninguém vacila sobre ela, e tem jurisprudência pacífica no Supremo, tanto que o ministro Barroso disse, olha, decidi monocraticamente, porque é uma matéria que não tem nenhuma dúvida. CPI é um direito da minoria. Ponto. Deixa eu te falar deixa eu só fazer até uma parte. Os senadores não se rebelaram quando isso aconteceu com a Dilma e com o Lula, quando houve interferência do STF, no caso da Dilma e no caso do Lula. É verdade, e ali já era matéria velha, porque desde 88 eu me formei no dia 30 de dezembro de 1988. Aqui na minha sala tem um pôster do centro acadêmico chamado Direito por uma Constituição Democrática. Vários eventos nós fizemos, nós lutamos por essa Constituição. E se estabeleceu no texto da Constituição que 1/3 dos parlamentares, seja do Senado, seja do Congresso, pode requerer e é um ato vinculado. Tanto se falou nos debates de ato vinculado, ato discricionário. O que é o ato vinculado? É o ato que está previsto em lei. Então, preencheu aqueles requisitos, o presidente da casa só tem que processar o pedido. Ele não tem que despachar nada. Então, na realidade, a cobrança ao Barroso, se foi ao STF, porque o presidente do Senado não estava encaminhando. Foi isso que aconteceu. Então, para ver justamente como um procedimento que é normal, que é uma interpretação pacífica, que vem lá de 88, foi uma resposta à ditadura, porque na ditadura tinha um limitador para CPIs. Não podia ter mais do que 5 CPIs ao mesmo tempo, uma coisa assim. Então, era muito comum, na ditadura, naquela oposição consentida, que era o bipartidarismo, o próprio partido do governo já solicitava 5 CPIs na arrancada de cada legislatura. E aí, não pode. Enquanto não terminar tal CPI, não pode abrir uma outra CPI. Aí sim, para investigar alguma coisa grave do governo. Então, agora não tem esses limitadores. E estabeleceu-se ali que é 1/3. Então, esse é uma boa porta de entrada para dizer que isso é a expressão da crise constitucional. Não é uma crise constituinte. O Brasil não precisa de uma nova Constituição. Porque tem muito oportunismo, inclusive em setores que se apresentam de esquerda, que se dizem lights, que são amigos do mercado e que, portanto, eles vão saber conversar. Aqui no Rio Grande do Sul muito tem essa coisa. Que é essa confusão. O mercado é uma instituição, também é importante deixar bem claro isso. O mercado é uma instituição humana, ele foi uma obra, ele foi construído ao longo de séculos. Essa ideia de que tudo tem preço, agora tudo tem preço, mas existe uma reserva de espaço público. Os americanos, até maio, vão estar com 80% da população vacinada com vacina pública. Isso que eles não gostam de serviço público de saúde, só para ter uma ideia. Mas eles não têm dúvida nenhuma que imunização é um bem coletivo. O que é um bem coletivo? É o mesmo que caminhar na praia e caminhar no parque. Não interessa se tu é rico, é pobre, é preto, é branco, é pardo. É um espaço coletivo de fruição, enfim, indiferente. Não faz a menor diferença se eu ou qualquer outra pessoa está caminhando na beira da praia.
Essa é a fruição. E institucionalmente também se criou bens coletivos, como é o Sistema Único de Saúde, é um bem coletivo. A gente já falou sobre isso aqui no teu programa, inclusive. Então, o que acontece? Nós não vivemos uma crise constituinte. Nós estamos vivendo uma crise constitucional por conta, justamente, de uma militância do STF. O STF exerceu um ativismo até por omissão. Eu vou dar um exemplo bem notório hoje. Nós temos 7 ações diretas de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional número 95, que estabeleceu um limitador de teto de gastos sociais. O Supremo não tem data para julgar. Já se passou 4 anos da vigência sem reajuste das políticas sociais, saúde, educação, habitação. E aí, quando é que ele vai julgar? Isso é um ativismo por omissão. Outro ativismo por omissão. O STF se negou a julgar as ações declaratórias de constitucionalidade do Código de Processo Penal, que explicitava mais ainda aquilo que já está na Constituição. Ou seja, prisão somente depois do trânsito em julgado. E aí o Código de Processo Penal é bem claro, ele não deixa dúvida nenhuma. Trânsito julgado é trânsito julgado. E tinha 2 ações declaratórias de constitucionalidade, onde, e aí é o debate do controle de constitucionalidade, meu amigo, que eu acho que a gente tem que aprofundar. O Brasil não tem um tribunal constitucional. O Brasil adotou o modelo americano, que é o modelo difuso de controle, onde todos os juízes podem dizer: eu acho que essa lei é inconstitucional, então não vou aplicar neste caso concreto. Que é justamente o controle difuso, porque todos os juízes fazem. Mas, ao mesmo tempo, ele é feito no caso concreto. A Europa adotou um outro modelo, justamente por uma resistência dos parlamentos europeus. Durante todo o século XIX, isso vem até o entreguerras, e só depois da Segunda Guerra Mundial é que vingou o chamado modelo preconizado pelo maior jurista do século XX, para mim, que foi Hans Kelsen, que era o modelo do controle concentrado num tribunal constitucional. Então, na Europa existem tribunais constitucionais. No Brasil, o que nós temos é uma Suprema Corte. É o último grau recursal dentro de um sistema onde todos os juízes têm a missão de, difusamente, nos casos concretos, exercerem o controle. Esse modelo difuso tanto não vingou no Brasil que, aos poucos, foi se introduzindo o modelo concentrado, mas sem mexer no modelo difuso. Ou seja, a ação declaratória de inconstitucionalidade ela surgiu em 1988, que é uma forma de controle concentrado. Alguns legitimados estão previstos na Constituição. É o presidente, os governadores, a OAB, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, podem entrar direto com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para atacar uma lei. Só a lei é abstrato, não tem nome. E assim como existe ação direta de inconstitucionalidade no controle concentrado, porque é concentrado que vai direto no tribunal, que é o STF. Esse é o modelo europeu que nós acabamos adotando aos poucos sem alterar o modelo difuso. Então, nós atribuímos a responsabilidade pelo controle concentrado a um órgão que, na realidade, julga até briga de vizinho. Porque ele é a última instância recursal. Se eles quiserem admitir um recurso extraordinário onde tem uma litígio entre vizinhos, mas tem ali no meio um conflito racial, por exemplo, não, mas aqui tem uma questão racial, então isso é um tema constitucional. Então, mas é uma briga de 2 vizinhos que o outro pegou e ofendeu e teve uma conotação racial. Então nós vamos admitir esse caso. Esse caso não é uma briga de vizinhos, isso aqui é uma questão racial. E não deixa de ser. Eu preconizo, que a gente tem que imitar, já que a gente imitou o modelo americano em muita coisa. Aliás, o Brasil mimetizou quase todas as instituições americanas. A única mimetização que nós não fizemos, o Fernando Henrique acabou, que é a reeleição. A reeleição no Brasil, desde a República, ela é proibida absolutamente. Então, a única coisa que a gente não mimetizou, o Fernando Henrique acabou. Que a gente não imitou foi em 97, quando ele comprou o Congresso, foi sabido isso, a Folha de São Paulo denunciou, teve comprovação fática, teve deputados que receberam valores e introduziu a reeleição. Agora, eu acho que nós tínhamos que mimetizar o modelo de um tribunal constitucional que vigora na Europa. O que é o modelo do Tribunal Constitucional? Em primeiro lugar, é um órgão que não faz parte do Judiciário. Ele está fora do Judiciário. Na Itália, eles dizem que é i giudici della legge, os juízes da lei. A função deles é de se reunir para discutir se uma lei é compatível com a Constituição ou não. E eles fazem isso quando... E aí tem mais de 30 variáveis. Na variável italiana, que eu conheço bastante, até porque eu estou vinculado a um programa de pós-doutorado lá, o que acontece? Todos os juízes têm a prerrogativa de acolher um pedido de uma parte
dentro de um processo onde ela diz o seguinte: olha, se aplicar essa lei aqui, tu vai estar violando tal cláusula constitucional. Essa lei, portanto, viola a Constituição. Aí qualquer advogado em qualquer processo pode fazer isso. Aí o juiz realmente tem pertinência. Suspende o processo e ele envia em abstrato a questão. A lei tal viola ou não viola a Constituição? Em 1956, quando foi instalada a Corte Constitucional Italiana, foi o primeiro caso que eles julgaram, a sentença número 1. É impressionante, mas tinha uma lei que dizia que para distribuir panfleto na rua, tu tinha que pedir licença na questura de polícia. Tu tinha que pedir licença para o delegado de polícia para poder distribuir um panfleto. E ninguém respeitava. Depois da queda do nazifascismo, depois da Constituição Democrática que eles fizeram em 48, ninguém respeitava. Então, em 1956, tinha, assim, centenas de pessoas indiciadas porque saíram distribuindo panfleto na rua sem ter pedido licença na questura de polícia. Bom, resultado, sentença número 1, primeira sessão de 1956, derrubaram essa lei. E quem é que fez a representação? Os maiores advogados da Itália na época. Inclusive, vários depois vieram a ter assento no Tribunal Constitucional. Então já começa aí, o Tribunal Constitucional, então, ele está fora do judiciário, eles têm mandato, não é vitalício. No Brasil era até os 70, de medo que a Dilma nomeasse 5 ministros, que iam se aposentar durante o mandato dela, inventaram a PEC do pijama. Então, não bastasse 70, disseram, não, mas ministro supremo pode ir até os 75. Então, enquanto que na Alemanha são 11 anos de mandato, fica 11 anos e dá espaço para outro, até porque, aí sim, entrando na questão que tu coloca, o texto é como que uma placa de trânsito. Ele é um signo. É o mesmo que uma inscrição rupestre numa caverna. Ela é um signo. Aí os especialistas, antropólogos, paleontólogos, enfim, eles vão fazer várias especulações para ver o que aquilo lá significa. Então, na realidade, é a mesma coisa. O texto, ele é um signo. O significado dele vai gerar a norma. Esse é um debate que é muito interessante. Eu fui durante anos professor de introdução ao estudo de direito, para o internauta compreender. E isso até o Hermann Cantor, que foi um grande publicista, ele pegava e usava esse exemplo e fez vários outros exemplos. Uma placa na estação de trem lá na Europa. Aqui eu gosto de um outro exemplo, um aluno também em sala de aula, onde na placa lá dizia proibido cães. E na época ainda, no século XIX, então era muito comum o pessoal ter outros bichos exóticos como animais de estimação. Então o cara puxando por uma coleira queria entrar com um urso dentro do trem. Então, mas a placa está dizendo é proibido cães, eu não estou com um cão, eu estou trazendo meu ursinho de estimação aqui. E aí o sentido lógico do texto é proibido entrar acompanhado de animais, embora gramaticalmente estivesse escrito aí proibido cães. Ele deu um outro exemplo que é muito usual. É proibido os alunos assistirem aula acompanhados de animais. E aí tem uma mosca que pousa no ombro de um aluno, persistente, chata, e o professor manda sair da sala de aula. Não, no sentido proposicional, embora o texto diga animais, e a mosca é um animal, aí tem várias interpretações. Não, mas é só mamífero, ou não é? Não, o sentido é não entre com animais de estimação, que é muito comum, as crianças terem animais de estimação. É isso, não pode entrar. É esse que eu senti. Agora o texto. Então, aí é que começa. E aí tem lá aspectos positivos, meu. Eu vou dar um aspecto positivo. O Brasil, em 2011, antes da Suprema Corte Americana, se alinhou com os tribunais constitucionais europeus ao permitir a união homoafetiva. Hoje, o casamento de duas pessoas do mesmo sexo se faz no mesmo livro, no registro das pessoas civis, para não haver nenhuma discriminação. No mesmo livro, duas pessoas do mesmo sexo, nós queremos casar. Pois não. Faz proclamos a qualificação e está lá casado, duas pessoas do mesmo sexo. No mesmo livro, na mesma ordem sequencial, são duas pessoas. Embora lá no artigo 226 da Constituição está escrito que o casamento é entre homem e mulher. Para ver como o sinal dos tempos ele permite aquilo que se chama de mutação constitucional. Agora, todos os teóricos que falam sobre isso que eu estou dizendo, que é a mutação constitucional, eles não têm a dúvida nenhuma em dizer que existe a figura da mutação constitucional inconstitucional. É quando ela viola o sentido do texto e não tem nenhuma dimensão histórica, social e cultural. E nem se fala o que o Supremo tem feito hoje. O Supremo tem julgado ad hoc, que é uma coisa que é muito comum na Suprema Corte Americana.
Eu vou dar um exemplo. Então o Lewandowski chamou atenção no voto dele, que foi uma aula ali, né? Foi na verdade, não foi uma aula, foi um soco na cara de todo mundo, quando ele colocou em dúvida, falou, escuta, então esse processo contra o Lula, contra a Dilma, é um processo que tem foto na capa. Ele claro, não tem só capa, ele tem foto. Inclusive, o ministro Fux, no desespero, chegou a dizer, mas e o combate à corrupção? E o ministro Lewandowski respondeu, isso é papel do Ministério Público e da Polícia. O papel do STF é de zelar pelo cumprimento da Constituição. E essa figura da mutação que eu digo, ela vai se perfectibilizar quando o Supremo Tribunal Federal vai dizer, não, realmente, aqui casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não vai prejudicar ninguém. E é uma coisa que está acontecendo na sociedade e nós não temos razão para discriminar. Então, por quê? Porque isso estabiliza a sociedade, harmoniza a sociedade. É uma questão até de ordem pública, porque existiam várias situações de violência, existe discriminação, preconceito nas famílias, então vinha a falecer um parceiro de uma união afetiva, o resto da família discriminava, inclusive na partilha dos bens, no esforço comum, que os dois compraram casa, apartamento, carro, mas estava no nome de cada um, porque eles não tinham uma união matrimonial. Então, o Supremo se alinhou com o quê? O que tinha de melhor antes da Suprema Corte Americana, hein? Para ter uma ideia. Agora, o exemplo que eu ia dar de mutação constitucional ad hoc nos Estados Unidos foi o tema da eleição do Bush. Vocês se lembram? Que foi justamente, ele tinha perdido na Flórida e a recontagem certamente era da vitória do Al Gore, estava claro isso, não tinha a menor dúvida. Ela tinha sido determinada pela Suprema Corte da Flórida. A posição da maioria republicana da Suprema Corte, que já tinha se formado desde Reagan, era de não intervir nos estados, porque com isso eles conseguiram reverter parcialmente a questão do aborto. Porque a questão do aborto lá, em 1973, nos Estados Unidos, dizem que foi uma mutação inconstitucional. Por quê? Porque eles liberaram irrestritamente o aborto. E foi a Suprema Corte. E isso violou os valores, a cultura de vários estados conservadores. Então, quando uma maioria republicana se formou, eles flexibilizaram e deram autonomia para os estados clausular o aborto. E eles respeitaram isso, ou seja, uma autonomia maior dos estados. Mas chegou no caso, eleição do Bush, eles romperam, surpreendeu a todos, eles romperam e deram uma ordem para interromper a recontagem e proclamar o resultado que já estava dado. E aí todo mundo viu como foi uma intervenção na política. Agora, isso na cultura da Corte Constitucional Americana é muito comum. Eles são realmente menos elaborados e fazem aquilo que é chamado de realismo jurídico, que é o governo dos juízes. Ou seja, de lá que vem a expressão. A Constituição é o que o Supremo diz que ela é, o que a Suprema Corte Americana diz que é. E aqui eles gostam de repetir, inclusive muita gente de esquerda repete isso de uma forma crítica, meio que laudatória ao STF, quando não é verdade. Eu volto a dizer, lá nos próprios Estados Unidos eles disseram que a própria liberação do aborto irrestrito teria sido uma mutação inconstitucional, porque violou, de fato violou. Tem vários estados que, uma maioria conservadora, ficaram chocados. Não é que eles fossem contra, e até hoje se permanece o aborto, mas estabeleceu limitações a nível estadual, algumas inconstitucionais. Algumas que, inclusive, aí a Suprema Corte voltou a se posicionar de não. Vocês estão, de uma forma dissimulada, vedando o direito da mulher. Então, por que eu estou ampliando? Porque existe um modelo americano esse debate. E dizem que nós adotamos que foi a inspiração do Rui Barbosa, lá no início da República. Todos os juízes têm a prerrogativa de zelar pelo cumprimento da Constituição. Eu acho que tem que se manter isso. Agora, as ações chamadas do controle concentrado, que além da ação direta de constitucionalidade, tem ação declaratória de constitucionalidade, que foi o resultado de uma emenda constitucional. A declaratória de constitucionalidade, ela significa justamente que algum desses legitimados pode ir lá e acabar o debate, é um cala-boca. Eu quero que o tribunal diga se essa norma é constitucional ou não, que foi o caso da prisão em segundo grau, era uma ADC, era uma declaratória para declarar que era constitucional aquilo que o Congresso já tinha feito. E esse caso da prisão ele é emblemático e ele vai servir para fazer um bom debate com a sociedade. Porque o que aconteceu foi rigorosamente isso, Niobe, internautas. O que aconteceu? Simplesmente o Congresso tinha colocado no texto do Código de Processo Penal. Ele tinha deixado bem claro que só poderia... E o Supremo, sem declarar inconstitucional,
simplesmente autorizou a prisão em segundo grau. E não pode, no nosso sistema, seja no controle concentrado, no sistema difuso, ele tem que declarar. Ele tem que declarar, é a competência dele justamente dizer, olha, que tenho que declarar essa norma, eu tenho que suspender a eficácia dela. Então, ele deixou ali. E a Carmen Lúcia, na época, a ministra Carmen Lúcia era presidenta do STF, ela disse que ela não gosta do presidente, mas o Machado de Assis usa no Memórias Póstumas exatamente. De Brás Cubas. De Brás Cubas, ele usa presidenta lá, bem claramente. Então, na realidade, foi o fundador da Academia Brasileira de Direito. A Carmen Lúcia não gosta, mas aqui em homenagem à Dilma, que gostava, e eu acho que tem que respeitar as mulheres, a mulher que se autodeclara, mas eu acho que nesse caso ela errou, porque ela foi discriminatória, inclusive, porque ela disse que ela prezava pela boa língua, então quando ela assumiu a presidência, eu quero que me chame de presidente. E deu uma tirada, então eu vou chamá-la de presidenta. A presidenta Carmen Lúcia, ela não botava em julgamento as declaratórias de constitucionalidade, que eram movidas pela OAB, que era para dizer, olha, o artigo que seria um julgamento em abstrato. Aí que, então, finalmente entrou em julgamento o habeas corpus do Lula, antes das declaratórias de constitucionalidade, que só elas, depois é que eles vieram a reverter a situação. Foi quando o Lula foi solto. Então, mas então, Paulo, vamos lá. Paulo, isso que você está dizendo tem a ver com o começo da minha pergunta. Você está respondendo o começo da minha pergunta. A questão é que existe uma pressão popular. O STF, essa coisa da espetacularização do STF, ele acabou refém, né, de uma pressão popular, enfim, da ignorância popular. Eu estava fugindo dessa ignorância. Claro, se nós fôssemos fazer um plebiscito hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, provavelmente as pessoas iam aclamar uma pena de morte. E aplaudir pena de morte. Exato. Que é um retrocesso civilizatório. Nós temos que resolver e atacar o que causa as tensões e os conflitos sociais. A Europa baniu a pena de morte. A guilhotina foi abolida na França. Isso quando eles criaram a União Europeia. Então, o que eu quero só dizer é que, na realidade, o papel dos tribunais é contra-majoritário. O tribunal tem que fazer respeitar o direito. O direito, sim, se coloca acima de tudo e de todos. E quem é que zela pelo direito? São os tribunais, que não são eleitos. Se nós olharmos a Constituição, ela diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de seus representantes eleitos. Está lá no artigo 1º, parágrafo único. E ninguém elege juiz no Brasil. Nós adotamos um modelo que é um modelo, sim, aristocrático na acepção pura da palavra. Exige um preparo para se ser juiz, porque o ato de aplicar a lei é um ato de cognição, é um ato de conhecimento. Aliás, o ministro Marco Aurélio referiu isso, ele referiu uma obra sobre teoria do conhecimento, a busca da verdade, então, uma coisa que vale. O que é? Não existe questão humana que não seja complexa e problemática. E o que dirá declarar uma lei inconstitucional, que é uma obra da política, o resultado de um debate na sociedade. Então, óbvio que na Constituição tem coisas que nos agradam e tem coisas que nos desagradam. Eu acho que ela foi um marco civilizatório. Nós nos alinhamos com o que tem de melhor em termos de constitucionalismo social, ou seja, a ideia de uma sociedade inclusiva. Agora, ficou faltando, eu reconheço isso, porque não foi uma Constituinte exclusiva, justamente uma democratização do poder, tanto que o Congresso vive de costas para o Brasil. O Supremo tem essa modelo, aí eu não vou dizer nem aristocrata, é um modelo autocrata, esse modelo de investidura vitalícia até os 75 anos de idade. E aí nós adotamos essa lógica do tipo, olha, vamos fazer debates públicos. O debate público, ele se permite, ele propicia, né, ele dá ensejo ao xiste, né? Ele dá um xiste que, na realidade, não faz o menor sentido, que é o xiste político, né? É aquela tirada do tipo que o fenômeno e a aparência vale mais do que a essência. E é isso que nós acabamos vendo. O que acontece? Mesmo nos Estados Unidos, eles se reúnem a portas fechadas e apresentam o resultado. E ainda assim, nos Estados Unidos, com certo esforço, se consegue identificar a posição dos integrantes da Suprema Corte ao ler. Porque a decisão lá, ela roda, e como eles se reúnem a portas fechadas, o relator escreve um texto e manda para os demais, aí os demais vão agregando, tu não concorda em incluir isso, incluir aquilo, e no resultado é uma posição única, mas se consegue se identificar. No tema da pena de morte, por exemplo, uma leitura do acórdão, da decisão deles,
se identifica lá no meio quem é que era contra. Sabe por que eles liberaram a pena de morte, embora a Constituição deles proíba penas cruéis? Porque eles entenderam que a pena de morte não seria um tratamento cruel. Essa foi a interpretação que eles fizeram. Porque a crueldade seria a tortura, os maus tratos, mas o matar em si não seria uma crueldade. Foi com base nisso que eles disseram que a pena de morte seria constitucional. E dá para identificar bem claramente no debate entre eles, que fica na leitura da decisão. Agora, os próprios Estados Unidos, eles fazem todos os debates que antecedem e depois eles anunciam em sessão pública o resultado. Mas agora eles se reúnem a porta fechada. O Tribunal Constitucional italiano a mesma coisa. É isso que eu não entendo, Paulo, e é uma dúvida, eu não tenho opinião formada. Essa transmissão pública dos debates no STF não está gerando uma tensão e mais ignorância? Porque, assim, somos leigos, obviamente eu vou torcer para quem tá votando a favor do que eu acredito, mas eu sou leiga, e eles estão ali defendendo a Constituição, eu sou leiga em relação, eu leio a Constituição como um leigo, eles falam como técnicos, conhecedores, sabedores, técnicos. Então, assim, essa transmissão pública em TV, você acha que isso é conveniente, Paulo? Eu não tenho a menor dúvida que não, mas ela tem uma história, né? Ela tem uma história que tem a ver com a tua área, inclusive. Nós fizemos uma live que eu tenho feito todo sábado Sim. com o Celso Schroeder, que já foi presidente da FENAGE, e o Celso Schroeder, inclusive, coloca que foi um espaço, uma das poucas vitórias que a FENAGE teve na luta pela implantar o que está na Constituição. Porque a Constituição ela deixou cláusulas em aberto, inclusive a proibição da propriedade cruzada. Quem é dono da rádio não pode ser dono da TV, quem é dono da rádio e da TV, muito menos pode ser dono do jornal, que é o modelo que se usa na Europa, nos Estados Unidos, que se evita a concentração. E a nossa Constituição ela preconizou isso. Claro, mas daí tem uma cláusula que diz que a renovação de concessão é automática, para derrubar só com 3/5 do Congresso. Para derrubar. Então, a concessão da Globo vence, tem que ter a renovação automática, salvo-se 3/5 do Congresso rejeitar. Então, nunca vai derrubar. Então, agora a parte disso, ali tem cláusulas para se proibir a propriedade cruzada. Só que isso depende de lei, e não se implementou. Agora, o próprio Celso Schroeder aponta que foi uma janela que se conseguiu quando se implementou a TV a cabo, a ideia das TVs públicas. Só que eu acho que aí entrou mal quando o STF começou a transmitir. O STF não deveria, é impróprio, porque, inclusive, os próprios especialistas do direito, agora no habeas corpus do Lula, porque o debate do direito ele tem isso muito interessante. Vem alguém que coloca uma reflexão mais elaborada e mais aprofundada, mesmo aqueles que estavam convencidos do oposto, eles mudam. Eu vi muitos profissionais do direito se impressionarem com o voto do Marco Aurélio, dizendo que não tinha cabimento num habeas corpus se decretar incompetência, porque, na verdade, seria matéria para uma revisional. E muita gente balançou. Eu discordo. Eu acho que o Marco Aurélio ali tentou salvar a pátria, porque o sistema judiciário brasileiro todo se expôs com o episódio Lava Jato. Desde aqui da conduta do presidente do TRF, o Thompson Flores, que fez um ato que era totalmente fora da jurisdição, que foi ligar para a carceragem a pedido do Moro, ligar para a carceragem de Curitiba e pedir para que não cumprisse uma decisão judicial. Imagina, o presidente do TRF ligou para a Polícia Federal para pedir para não cumprir uma ordem judicial. Aquele telefonema dele não tinha nada de jurisdicional. Estou falando do Thompson Flores, aqui, presidente do político, TRF. Aquilo é um ato político. É a vontade dele. E essa decisão, essa tua conotação é perfeita. Vamos distinguir o que é o ato político, o que é o ato jurídico. O ato político é um ato de vontade. Eu não quero que o Lula seja solto. Estou ligando. Exato. Aí, quem é tu? Eu sou o presidente do TRF. Sim, grande coisa. Mas e aí, onde é que está o papel e onde é que está a tua competência? A competência é do juiz plantonista. Eu recebi aqui um alvará de soltura. Aí, o delegado lá da carceragem, ele poderia ter feito o mesmo que aquele guarda municipal de Santos fez com o desembargador de São Paulo. Sim. Ele disse, meu amigo, tudo bem, eu compreendo que tu é poderoso, eu compreendo que tu é grandão, tu é presidente do TRF, que bacana, meu amigo. Só que tem um problema, eu recebi aqui uma ordem judicial, esse teu telefonema não tem conteúdo jurisdicional. Então, a diferença entre o ato político é que o ato político é um ato de vontade, eu quero. E aí a bagunça toda começou quando o STF fez o julgamento do mensalão. Tem que se debater isso. Eu lembro
quer ver, eu acho que foi o Ricardo Camargo, o doutor Ricardo Camargo, teu colega, quando veio aqui, que falou que antes do mensalão, pouca gente sabia o nome de um juiz do STF. Se não me engano, foi o doutor Ricardo Camargo que falou isso. E é verdade. E a partir do mensalão, a gente sabe até a religião. Né? Hoje a gente sabe até a religião de quem está lá no STF. Né? Então, como é que isso se deu e como é que a gente vai poder regulamentar isso de uma forma que a gente não, enfim, não vire um programa de auditório, né? Quem quer dinheiro... Já virou, né, Niobe? É um problema. E aí não é nem... aquilo que eu falei, a favor dos ministros, não é nem culpa deles. Porque quando o Gilmar Mendes pega, depois de votar, ele leva por escrito réplicas enormes ao voto do Cássio com K, né? O Cássio Nunes. Ele faz aquilo por quê? Ele faz aquilo porque ele sabe que tem um auditório universal, né? Tem um público que está assistindo. Então, ele está preocupado em sustentar a posição que ele deu lá numa outra sessão. Os ministros conhecem, sabem a posição dele. Ele não precisaria, ele já tinha votado. Claro. Ele não precisava revotar dizendo, eu quero pedir uma palavra aí, ele faz de novo uma longa exposição, entendeu? Porque tem um auditório. Então, é uma prestação de contas permanente que não cabe a um órgão contra-majoritário. Que eles estão ali justamente para aplicar o direito mesmo contra a vontade da maioria, que é o sentido do constitucionalismo. E onde é que começa o debate do constitucionalismo? A teoria geral do direito constitucional ela vai dialogar direto com a filosofia política, que são esses valores. Quer dizer, o John Locke, o grande filósofo político liberal inglês, os dois tratados sobre o governo, o pessoal fala muito do segundo tratado, mas o primeiro tratado é justamente para desconstituir a legitimidade divina. Os reis eram reis porque Deus assim queria, era a legitimidade tradicional que o Max Weber vai referir. Ninguém fala do primeiro tratado. O que interessa para nós, no pós-iluminismo, é o debate sobre a representação, que está no segundo tratado sobre o governo, do John Locke. O que acontece? A teoria geral do direito constitucional ela vai dialogar com a filosofia política porque são escolhas. O povo brasileiro decidiu que nós somos uma república, nós não somos uma monarquia, isso é uma escolha. Isso está na Constituição. E assim como essa escolha, tem diversas outras. Agora, quando se torna complexo e se torna, enfim, controverso dizer se uma lei é compatível com a cláusula da República ou não é, por exemplo, um exemplo da República, evidentemente que o tribunal não está exercendo uma função de representação. Ali não é um ato de vontade, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Por isso que eu me recordei do mensalão, eu quero referir. O deputado ele exerce um ato de vontade. O deputado, quando vai votar, ele pode votar de um jeito e alguém ir lá e cobrar dele. Mas por que tu tinha me dito ontem que tu ia votar assim? Hoje de manhã, conversando com a minha mulher, no café da manhã, ela me convenceu que eu estou errado, então eu votei assim. E tudo bem. É a liberdade do deputado. É um ato de vontade. Eu quis assim porque me convenci que era melhor assim. Juiz nenhum pode julgar assim. Inclusive o Gilmar Mendes, que já fez das suas, é importante dizer, aquela decisão que ele pediu o Lula de tomar posse foi uma decisão que não se sustenta juridicamente. Não era nem para ser conhecido aquele mandado de segurança, porque era um mandado de segurança que envolvia direito difuso, e o mandado de segurança exige direito líquido e certo. O tema ali era probidade administrativa, que era o tema se o Lula tinha uma combinação com a Dilma, não tinha, envolvia a Lava Jato. Então, isso é um tema de improbidade, não é nem para ser conhecido, porque não tem direito líquido e certo. Bom, agora, novamente, como diz o Lewandowski, a história tem sempre duas faces, né? Quando diz respeito ao Lula e quando diz respeito ao outro. Agora o Bolsonaro diz que vai dar um cargo qualquer para o Pazuello, que está sendo, né, sendo foco de uma CPI. Isso. E ninguém se manifestou até agora. Mas o STF, em seguida, quando o Temer assumiu, se deu o episódio com o gato angorá, que o Brizola chamava, o Moreira Franco. O Moreira Franco. Em seguida, exatamente. Ele estava com várias... E ele tinha inquérito, o Lula não tinha inquérito. Ele foi em cima daquela gravação ilícita, absurda, que tecnicamente o STF tinha que ter mandado prender o Moro naquela ocasião. Porque aquilo lá violava a competência do STF. Só o STF pode entrar numa escuta telefônica da presidência da República, que era a Dilma ali.
Quem é um juiz de primeiro grau para liberar uma conversa telefônica da presidente, de Sua Excelência, a presidente da República? Mas ele pediu desculpa. Exatamente. E aí, tudo bem. E aí o STF mandou. Que era para prender em flagrante com a notícia ali. Era para dizer, para sair uma carta de ordem do STF para a Seção Judiciária de Curitiba, para o diretor do foro lá de Curitiba, dizer para o diretor do foro: prende o teu colega em flagrante e toma o depoimento. O sentido do flagrante, fique claro, não é uma vingança. O flagrante se faz para tomar termo. Por que tu fez isso? Isso aqui é um crime. Senhor Sérgio Moro, por que tu toma o depoimento e libera o cara? Mas tu está preso em flagrante para prestar depoimento. Era isso que tinha que ter sido feito pelo STF na ocasião, para manter a ordem. Agora eles estão preocupados. Eu quero dizer com todas as letras, eu tenho dito isso. O Gilmar Mendes, ele mudou de posição. E o Marco Aurélio de Mello, ele é famoso, eu leio os acordos do STF. Ele largou um spoiler no julgamento agora na quinta-feira. Olha, gente, quando ele votou contra a anulidade dos processos, ele sensibilizou muitos juízes, advogados, disseram: não, realmente, ele tem razão, no habeas corpus, aí seria caso para revisional. Não, não é verdade. Cabe o habeas corpus, é um remédio heróico, cabe o habeas corpus, porque a situação é escandalosa do Lula, com a revelação das gravações, é uma situação escandalosa. E houve conluio, não tem como, um juiz não pode combinar com uma parte conspirando contra a outra parte, que foi o que fez o Delanhol, como o Lula chama, né, com o Moro. Não tem, gente. Não tem. E aí o que fez ali o Marco Aurélio? Ele tentou salvar a pátria, ele está tentando salvar o sistema judiciário. Não é caso de revisional, até porque não transitou em julgado. Já tem uma nova jurisprudência do Supremo que permite o revisional antes do trânsito julgado. Mas não tinha razão para o Cristiano Zanin queimar o cartucho de uma revisional. A revisional é quando tu pega e zera o jogo e diz: olha, eu quero rever tudo isso. Eu vou ouvir todos os testemunhas, todas as provas de novo. O habeas corpus, ele é um tiro único só para dizer o seguinte: ó, tem uma situação tão flagrante que vamos resolver só aqui, agora e logo. Era caso de habeas corpus. Só que o Marco Aurélio, o interessante do voto dele é que eu acho que ele fez para salvar o sistema judiciário brasileiro, porque nada será como antes. Niobe, Daniel, está aí dando suporte para nós, internautas nos acompanham. Nada será como antes. Vai haver um grande debate sobre se essa justiça serve o Brasil, né? Ela presta serviço no Brasil ou ela presta um desserviço? Eu não vou falar da maioria dos juízes, que são pessoas sérias e trabalhadoras, mas esses episódios que nós vivenciamos, que colocaram o Brasil na situação que está, inclusive os ministros disseram. O próprio ministro Lewandowski disse: olha, quando se decidiu manter o Lula preso naquele habeas corpus lá atrás, que é outra situação absurda, porque no habeas corpus estava se discutindo a pessoa do Lula. Só que eu estou derivando aqui, eu quero falar qual foi o spoiler que deu o Marco Aurélio. Não é argumento jurídico, ele disse com todas as letras, dizer que o atual presidente não tem um oponente à altura que possa evitar a sua reeleição. Isso aí não é... O Marco Aurélio disse isso na quinta-feira. E é verdade, não é um argumento jurídico. Mas é que a situação chegou num ponto tal que, na realidade, está todo mundo apavorado. E aí o Gilmar Mendes está preocupado com o cabo e com o soldado. Não sei se foi o Bananinha, qual do filho do Bolsonaro que anunciou. Foi Bananinha. Bananinha pegou e disse que, olha aqui, ó, mandar um cabo lá, o soldado num jeep e prende aqueles caras. Olha, e a história brasileira tem isso bem presente. O Floriano Peixoto disse lá no início da República, quando começaram a dizer: olha, o senhor está mandando prender todo mundo, daqui a pouco os ministros do Supremo vão começar a dar habeas corpus. Eu quero saber quem é que vai dar habeas corpus para eles, não mandar prender eles. Isso é uma frase que está registrada nos anais da história, falando pessoas disso. E o Bananinha, ele mandou o recado, ele disse: ó, fiquem na de vocês. E eles fizeram ameaças ostensivas. O Supremo corretamente fez um inquérito das fake news para apurar de onde vinha e deu uma resposta. Só que eles não têm apoio nas ruas. Mas não é papel deles. O Supremo não é um órgão representativo. Só que como eles entraram na ordinariedade da política, é óbvio que interpretar a Constituição e declarar uma lei inconstitucional, que é um ato político de uma casa representativa na essência, que é o Congresso, tem um sentido político, mas tem um sentido político naquela distinção que Gramsci falava. É um sentido da grande política, da questão do respeito das instituições e da dinâmica orgânica, funcional orgânica delas. Não é no sentido de dizer: o Aécio vai ter vantagem, o Fernando Henrique vai ficar melhor se eu julgar assim ou julgar assado. O Bolsonaro não vai gostar. Isso é ordinariedade da política, isso não é grande política. Que o Gramsci falava e fazia essa distinção com muita propriedade. É muito interessante, aí também não tem que se fazer confusão, não existe aqui uma visão positivista nessa categoria gramsciana.
O Grêmio chegava a dizer que, mesmo fazendo baixa política, às vezes se está fazendo grande política. É o Bolsonaro só faz baixaria. Só que ele está pensando na privatização, ele está pensando na parceria, na submissão aos Estados Unidos. Isso é pura grande política através da baixa política. Claro, e o inverso também vale. Às vezes se faz grande política olhando para pequenos gestos, só que o Supremo ele embaralhou tudo porque havia uma preocupação. O Gilmar Mendes lá atrás deu entrevista dizendo que o PT é uma organização criminosa e que tinha que se rever a própria existência do PT, quer dizer, meio que sinalizando numa dinâmica tipo cassação do PCB. O PCB, em 1946, além do Prestes, foi eleito Jorge Amado. O Jorge Amado foi cassado o mandato dele. Tanto que ele passou um período no exílio, voluntário. Ele, a Zélia Gattai, foi passar um período fora, e não só ele, o parente meu, o Barão de Tararé, e tem um colega de profissão, o Barão de Tararé, ele foi vereador do Rio de Janeiro. E com a votação dele, eram 18 cadeiras na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O PCB fez 9. Ele puxou a votação, a metade da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro era do PCB, e o Barão de Tararé que puxou foram todos caçados quando caçaram o PCB. Que é uma coisa que nem os liberais autênticos não defendem. Eu conheço, eu fiz doutorado na USP, várias pessoas conservadoras, que até o Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ele escreve um texto que ele diz, olha, não era tão liberal a Constituição de 46, mas foi o STF que cassou. Foi o STF que aí já, antes do Estado Novo, o STF entregou a Olga Benário Prestes para o nazismo, né? Por um capricho. Por um capricho, porque aquilo ali não era um pedido do Getúlio, não. Eu tinha uma rusga, sim, com certeza, mas foi muito mais uma bajulação do STF, a entrega da Olga Benário Prestes, que entregou grávida, hein? Ela estava grávida, inclusive. Né? Tanto que a Anitta Leocádia Prestes nasceu num campo de concentração. Eu tô colocando essa história porque nós temos que retomar essas mazelas, porque nós temos uma Constituição maravilhosa, só que o Supremo está entrando na originalidade da política. E eu acho que nós precisamos de um tribunal constitucional, um tribunal que se restrinja fora do Poder Judiciário a fazer cumprir o que está na Constituição, que foi o debate que se fez na Europa. Na Europa eles fizeram esse debate porque ali é que eles romperam com a tradição de o Congresso, o Parlamento é que dizia o que era constitucional ou não. Os americanos já tinham essa tradição de o governo dos juízes, qual é a verdade do governo dos juízes dos americanos? É a verdade do mercado. Quando os americanos fizeram a Constituição deles em 1787, a dinâmica deles era uma dinâmica de uma economia de mercado em expansão. Fizeram guerra, mataram os índios, depois fizeram a doutrina Monroe. E qual era o critério de verdade? Era um critério endógeno. O critério era da racionalidade econômica. E as cortes se amoldaram a isso. Então foi uma dinâmica muito própria, que na realidade o Barroso ele tenta imitar isso. O Barroso tem formação em Yale, ele fala muito em parlamentarismo, ele está lá para fazer cumprir a Constituição, mas ele fica dando discurso a favor do parlamentarismo. E a formação dele aliás, não é por nada, é com o Bruce Hackerman, que é um constitucionalista americano que escreveu, ele não fala português, mas ele publicou um artigo no Correio Brasiliense defendendo uma Constituinte, que o Brasil tem que ter uma Constituinte. Quem tem que fazer são eles, os americanos é que estão vivendo uma crise constituinte. Haja vista a eleição deles e a invasão da instância máxima representativa deles pelos adeptos do Trump. Então, na realidade, não demora, eles vão ter que fazer uma Constituição que nem a nossa, analítica, detalhista, resolvendo questões de uma sociedade complexa que precisa de um texto analítico. Só que nós precisamos de um tribunal constitucional que faça cumprir esse texto, que não reescreva. São vários episódios recentes, depois de 2016, do golpe de 2016, que o Supremo reescreveu o texto. Eu dou só 2. No início da pandemia, o Bolsonaro baixou uma medida provisória autorizando a redução do salário sem ouvir os sindicatos. E o Supremo disse que é constitucional. Enquanto que lá no artigo 7º da Constituição está escrito com todas as letras que a redução de vencimento só pode se dar, de salário só pode se dar com intervenção dos sindicatos, com ouvido os sindicatos. E simplesmente eles ignoraram isso e fizeram a redução. Estou procurando aqui para ler para vocês. Eu vou dar um outro exemplo. Venda das refinarias. O Supremo Tribunal Federal foi categórico
lá em 1995, na ação direta de inconstitucionalidade número 234, ao dizer o seguinte, que a venda do controle acionário depende de lei e licitação. Agora, depois da queda da Dilma, com o golpe do impeachment, foi votado pelo Congresso, sancionado pelo Temer, a lei das SAs. E é que autoriza as SAs a venderem os seus bens ativos, e aí dentro disso eles entenderam que as ações entravam, inclusive o controle. Esse debate foi feito pelo Supremo, e o Supremo disse, não tem problema nenhum. E aí fizeram uma ressalva com relação à matriz, às subsidiárias, então as refinarias estão sendo vendidas. A refinaria que foi vendida agora no Nordeste há pouco tempo atrás, a Landulfo Alves, ela foi vendida por um... Foi essa que foi abaixo do ágio, né? Muito abaixo do ágio. Muito abaixo do ágio, eu lembro. Ela foi entregue praticamente. E nota bem, sem lei autorizadora do Congresso. O próprio a Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia e o presidente do Senado também entraram com reclamação no STF, foi julgada junto com a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5624, e ali eles simplesmente disseram que, olha, não tem problema, não precisa de lei. E mais, não precisa nem de licitação, eles dizem que apenas precisa de um processo público. Tipo, publica uma chamada de interesse para ver quem é que faz a melhor oferta, mas a lei de licitação foi atacadíssima. E o ministro Barroso chegou a dizer o seguinte, que a nossa Constituição tem um problema. Ela foi feita em 88, em 89 o mundo mudou com a queda do muro. Mas ele não está lá para fazer isso. Isso é um papel de poder, nem do Congresso Nacional, isso é um papel do poder constituinte originário. Teria que ter uma nova constituinte para reescrever o texto da Constituição. E eu digo isso porque, na realidade, é este Supremo, com esta composição, que tem que fazer cumprir a Constituição. Então, eu acho que esse debate que vocês estão fazendo ele é muito importante. Eu localizei aqui o artigo 7º, diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, se houver um acordo coletivo, pode combinar. Olha, eu estou com a empresa quebrada, eu vou ter que fechar as portas para não demitir todos vocês, eu estou abrindo a minha contabilidade. Chama o Tribunal Regional do Trabalho, que, aliás, tem feito um bom tribunal, e faz um acordo coletivo. Vocês topam reduzir por um ano, agora no meio da pandemia, tanto. Não, uma medida provisória, o Supremo diz que é constitucional. Mas olha o texto. E aí eu digo, esta mutação constitucional é inconstitucional ou é constitucional? Eu acho que a mutação constitucional que permitiu o casamento homoafetivo é uma mutação em sintonia com a Constituição, não prejudica ninguém. Agora, vai me dizer que esta medida provisória que foi tida como constitucional pelo STF não viola o texto e não viola o sentido protetivo social da Constituição? O Supremo entendeu que não. Prejudica muita gente, né? Prejudica muita claro, gente. O caso da casamento homoafetivo não prejudica ninguém. Não prejudica ninguém. Vai prejudicar a mãe que era velhinha e queria herdar todo o patrimônio da pessoa que era casada, que tinha um casamento. Vai prejudicar. Parcialmente ela vai ter que dividir a herança, com certeza. Agora, houve um esforço comum no matrimônio para construir um patrimônio e uma sociedade afetiva, como é um matrimônio. Então, ali havia uma evolução social. Agora, qual é a evolução social que permitiu apagar a parte final do inciso 6º do artigo 7º? Salvo o disposto em convenção acordo coletivo. Isso aqui não foi escrito por nada. Foi uma guerra na Constituinte. Puro realismo político. Todos se lembram que foi a figura do Centrão. Agora, com tudo isso, o PT, no final, ele assinou a Constituição. Eu já vi a Janaína Pascoal dizendo vocês não assinaram. Não, o PT assinou, porque ele participou do processo. Ele fez um voto contra ao resultado geral. E é legítimo na política dizer, no balanço geral, mesmo que aí é pura simbologia, que é o que os ministros supremos fazem todo dia. No balanço geral, eu acho que mais nos desagradou do que agradou. Eu tomei aquilo como um gesto político, de dizer o seguinte, olha, tem várias questões que ficaram pendentes, e é verdade. Não ficou clara a questão da tutela militar, a questão agrária, ela sinalizou, mas ela não se equacionou, enquanto que os Estados Unidos fizeram reforma agrária lá no século XIX. Então, tem várias questões. Agora, o PT assinou,
ou seja, que era o maior partido de esquerda na época, agora são vários outros que existem. Agora, o que acontece que é importante se dizer? Este texto da Constituição de 88 aliou o Brasil que entende mais avançado em termos de Estado democrático e social. É uma Constituição social, né? Com vista ao bem social, né? A construir um Estado de bem social, uma coisa que nós nunca tivemos. Exatamente. E pela primeira vez ela começou a ser cumprida nos governos Dilma Lula e Dilma, e aí houve a reversão toda que houve. E aí nós precisamos, com urgência, de um Tribunal Constitucional. E eu vou dizer, para ser bem claro, eu não quero pegar e caçar o poder de ninguém. O que eu defendo é que se crie um Tribunal Constitucional fora de Brasília, como é o modelo alemão. A Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional alemão, ele fica em Karlsruhe, que é o descanso do Karl, é uma estação balneária que fica a 700 quilômetros, que era uma estação balneária do Kaiser, que era Karl. É uma estação balneária que eles se reúnem lá e se reúnem a porta fechada, todo mundo vai lá, os advogados fazem, e aí com isso eles cumprem esse papel da grande política, de buscar problematizar isso que tu aponta, porque não tem como enfrentar um tema complexo sem ter prós e contras. Então, agora, a portas fechadas, tem um filme muito interessante, que é aquele filme 12 Homens e uma Sentença. Ali mostra que o júri americano ele tem essa dinâmica, que eles podem conversar, eles se trancam numa sala, e aí fica bem claro que é o Jack Lemmon, se não me engano, que ele convence todos os demais. Isso que ele não tinha certeza do resultado. Mas ele estava preocupado em não cometer uma injustiça, porque ali era pena de morte. Ele tinha, olha, era um menino que estava sendo acusado de ter matado o pai. E aí ele diz, gente, mas se nós estivermos errados, olha pra... E aí começa a mostrar a cena. Um estava com o bilhete do jogo. Cara, tu quer me atrasar? Eu estou indo para o jogo agora de beisebol. Vamos resolver esse perrengue logo. Aí o outro dizendo, não, mas não é bem assim. E aí, com o tempo, ele começou a conscientizar os outros. Gente, nós estamos decidindo sobre a vida de uma pessoa. Então, e isso, se imagina se vale para um júri. E aí, o próprio Estados Unidos, eles adotam esse modelo de reunião a portas fechadas. É claro, a advocacia se bateu muito por sessões públicas e para ter publicização, inclusive, na admissibilidade dos recursos. Agora, eu acho que o STF tem que ficar lá onde está e dar a opção, se os ministros quiserem ir para um tribunal constitucional que vai ser criado e bota-se longe de Brasília, e o STF, quem está lá, vira uma corte de garantias, que é o que eles gostam de fazer, que é o que faz na França a Corte de Cassação. Na Itália, eles adotaram o mesmo nome, Corte de Cassação. O que é a Corte de Cassação? É o órgão que vai justamente zelar pelas garantias constitucionais. Isso que eles não fizeram no caso Lula. Agora estão fazendo. Eles cumprem esse papel e mantêm eles, inclusive, na sucessão presidencial, porque isso é uma coisa que o ministro Supremo adora. É um dia sentar na cadeira do presidente da República. O presidente tem que viajar, o presidente do Senado também, é época de eleição, ele não pode sentar na cadeira porque ele fica incompatível nos 6 meses anteriores. Então, o presidente do Supremo senta lá e por um dia mantém na linha sucessória, não tem problema nenhum. Mantém lá, mas vira uma corte de garantias. E vamos criar um Tribunal Constitucional. O Brasil precisa de um Tribunal Constitucional que ele é que vai cumprir o papel de julgar todas as ações concentradas, porque eu falei da ação direta de inconstitucionalidade, tem a ação declaratória, tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental e tem a declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O que é essa figura? Ela foi inspirada na Constituição Portuguesa. Justamente porque a nossa Constituição é uma Constituição que preconiza a justiça social, tem ela depende de várias leis. Se não for feita a lei, não tem. E aí existe a figura aqui da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O Supremo até recentemente entendia que ele só poderia declarar a mora. Que é declarar a figura da mora é uma metáfora com o devedor está em mora. Então, ele só pode declarar que o Congresso está em mora com a sociedade porque realmente há uma omissão. E ele não supria a omissão. Recentemente, o Supremo começou a julgar as ações declaratórias de inconstitucionalidade por omissão junto com os mandados de injunção. E o mandado de injunção é uma ação justamente para que o tribunal supra a omissão no caso concreto. E com isso eles criaram o mandado de injunção coletivo, ou seja, eles estão legislando nas ações declaratórias de inconstitucionalidade por omissão. Eu acho que até estão cumprindo um bom papel em alguns casos, em outros não. Eu vou dar um exemplo, e aqui eu sei que é um exemplo polêmico, um tranquilo, que eu não vejo dúvida nenhuma, que é o direito de greve no serviço público. Nunca tinha sido regulamentado. Então, as greves que os servidores públicos faziam eram tratadas como um fato. Se os professores do Rio Grande do Sul fazem uma greve, sempre fizeram. É ilícita a greve.
mas era um fato da vida e ninguém mais punia. Tinha acordo e no acordo se mandava a lei para a Assembleia Legislativa, a mesma coisa. A Associação dos Professores do Estado de São Paulo, com certeza, sempre fez greves, e em Brasil inteiro, e aquilo é estava como mas era um fato antijurídico, porque a Constituição proíbe greve, salvo nos casos previstos em lei, e a lei não vinha. Então o Supremo disse, não, se aplica no que couber a lei geral de greve da iniciativa privada. Então, ele resolveu o problema. E juridicizou, portanto, a greve no serviço público. Agora, eu vou dizer, Niobe, como o Supremo joga com a ideia do carisma, da legitimidade, da representatividade. Eu achei corretíssima aqui nessa live, eu referi o tema lá em 2011 do casamento homoafetivo. Mas eu sei que o movimento LGBT+, ele pediu para o Supremo criar um crime, para o Supremo criar o crime de homofobia. Isso foi um equívoco, do seu ponto de vista jurídico. No momento em que o próprio aplicador da lei cria crimes, não há nenhuma garantia mais do cidadão. Você não está é o que a gente... na verdade, é o tema que a gente está falando. De repente, pelo menos a aparência de que os poderes estão sendo invadidos. Né? O judiciário está legislando. Isso. Né? E vou dizer mais, o movimento negro não gostou, porque, na realidade, o que eles fizeram? Eles pegaram o crime de racismo e fizeram uma emenda nele. Mas foi o tribunal. E aí eu vou dizer, amanhã ou depois, imaginemos, por isso que o Gilmar Mendes está preocupado. Eu estou aqui do puro realismo agora. Imaginemos que o Bolsonaro seja reeleito. E eu estou no realismo baseado no que o Marco Aurélio disse. Olha, o receio de que não tenha nenhuma oposição apta a evitar a reeleição não é argumento de que não é mesmo. Mas imaginemos que o Bolsonaro se reeleja com 80% de votos. Que ele faça uma composição do Supremo no estilo Cássio Nunes. Que eles resolvam começar a criar o crime de greve. Começou a clausular a greve é um direito, mas não pode nesse caso, não pode neste outro, sob pena de cadeia. Exatamente. Essa porteira foi aberta com o crime de homofobia. E aí, note bem, óbvio que eu não tenho a menor dúvida da violência e o quanto é importante se criar uma figura típica. Isso que eu sou uma pessoa que tem restrições a resolver as coisas metendo uma pena, que é um discurso muito fascista. Aí, cria um crime novo e vamos achando que com mais pena e mais cadeia vai resolver. Principalmente no nosso sistema judiciário, que a gente sabe que é pobre, preto. É para ricos, exatamente, para ricos e brancos. Para proteger ricos e brancos. Então, agora não era o caminho, era um caminho que é o que vocês estão fazendo, é o debate com a sociedade que tem que se conscientizar e tem que aprofundar essas questões. Porque para não jogar fora a água suja junto com a criança junto com a água suja. Esta que é a minha preocupação. E ali eu volto a dizer, o movimento negro ele se insurgiu. O movimento negro ele ficou muito incomodado com isso, porque não se compara. O preconceito são graves da mesma dimensão, mas são esferas diferentes de preconceito e são públicos distintos. E simplesmente o Supremo criou uma figura típica. E claro que foi aplaudidíssimo. Não deixa de resolver. Eu quero ver como é que eles vão fazer para condenar alguém. Eu quero saber quando é que vai ser a primeira condenação, com base no crime, na figura típica criada pelo STF. Mas essas questões elas são muito importantes justamente para aprofundar esse debate. Quer dizer, começou no Mensalão, eu digo por quê, eu me lembro que eu participei de um debate aqui na televisão, no Rio Grande do Sul, com um grande jurista que hoje está do nosso lado, alinhadíssimo nessas questões da liberdade do Lula. Mas eu cheguei a dizer, olha, gente, o parlamentar tem que ter imunidade e ele tem que exercer a sua representação sendo intocável. Essa é a palavra, o sentido da palavra que está escrito na Constituição várias vezes, inviolabilidade. Inclusive está escrito com relação ao advogado, inviolabilidade da advocacia. Só que é uma palavra vazia de conteúdo. E, na realidade, isso vale até para as garantias fundamentais. O que acontece quando quebraram as prerrogativas parlamentares? Os deputados votam com medo. E, no caso do Mensalão, e esse era o debate que eu fiz aqui na televisão com esse constitucionalista, que eu não vou dizer o nome, pelo menos no momento, salvo se ele queira pegar e revelar isso, que ele dizia, Torelli, tu quer, no caso do Mensalão, tu quer recibo
de corrupção, tu não vai encontrar isso. Porque como é que fizeram para condenar? Eles cruzaram as votações. Na mesma ocasião que se votou a reforma da Previdência e que o governo Lula teve uma maioria, naquela mesma ocasião houve repasses de recursos entre os partidos. Só que isso não comprovou que o deputado fulano de tal que está sendo denunciado vendeu o seu voto em troca daquele. Não foi para a conta do deputado, foi para o partido. Então, na realidade, vamos falar bem claramente, aquele sentido que eu falava da distinção entre ato de vontade e ato de conhecimento, que é um ato de cognição, que é um ato de... O juiz, ele sabe a lei e ele aplica a lei, que é o que o Marco Aurélio falava no julgamento, teoria do conhecimento. É diferente de um ato político, que é um ato de vontade. Então, um ato de cognição, de conhecimento, é um ato, por isso que não é um órgão representativo, e o outro é um ato estritamente político, o ato do parlamentar. Como eu disse, o parlamentar pode no dia lá dizer, eu quis decidir votar diferente, e votou diferente. Porque a minha mulher me pediu e deu essa explicação idônea. O juiz, o ministro da Suprema Corte, ele não pode dizer, eu estou votando porque o Bolsonaro me botou aqui, não estou preocupado com a coerência. Que o Brasil todo está assistindo, né? Eu estou falando justamente, não gosto de fazer ilações, eu estou falando do ministro Cássio. Todo mundo viu. Todo mundo viu o que aconteceu ali, foi uma aberração. Inclusive, no tema do habeas corpus, ficou bem claro, porque ele se apegou no aspecto ilícito, e aí o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio, que tu referiste, disseram, mas eu não estou pegando e concedendo o habeas corpus por conta da operação spoofing das gravações ilícitas, eu estou concedendo por todo o resto. A prisão coercitiva foi um ato de inimizade, um ato arbitrário. Gravação de advogados, enfim. Isso tudo não tem nada a ver com a operação spoofing. Mas o Cássio Nunes, ele se apegou na prova ilícita, que são as gravações. Eu também vou fazer uma ilação aqui. Me parece que ele foi com um manual ali, que ele recebeu um manual de alguém. Me pareceu tão absurda aquela colocação dele. Eu não tenho como saber, mas que ele não dialogou com os demais e não dialogou com o processo, ele não dialogou. Ele levou um voto dizendo... E nota bem, prova ilícita é admissível para beneficiar. Para beneficiar, ela é admissível. Agora, quem vai ser protegido com relação a isso são o Dallagnol. O Dallagnol, ele pode dizer, olha, não pode me prejudicar na minha carreira no Ministério Público essa prova ilícita. Ele pode. E eu acho que até a gente vai, mesmo que tenha um desejo de vingança, nós vamos ter que respeitar isso. Por quê? Porque o sentido de proibir prova ilícita para punir é para evitar perseguição. Ela surgiu nos Estados Unidos com relação à violência policial. E ela tem um sentido. Agora, para beneficiar o Lula, nem nisso o Cássio Nunes não tinha razão. Para beneficiar, a prova ilícita válida. Não, o que foi espantoso ali na situação foi ninguém ter interrompido aquela fala absurda. Eu estava assistindo pelo prerrogativo. Aí é direito dele, mas ele ouviu depois, né? Então, imagino que lá atrás, inclusive, aqui para encerrar. O Gilmar Mendes pediu a palavra e fez um voto 3 vezes mais extenso do que o dele, simplesmente liquidando o debate. Mas agora ele tem o direito, ele está lá para isso, né? Agora, o que eu acho é que nós precisamos do Tribunal Constitucional, eu acho que está lá para isso, a investidura é vitalícia, só que eu acho que tem que ter uma emenda constitucional que cria um Tribunal Constitucional fora de Brasília, com mandatos, e que tenha toda a responsabilidade pelo controle concentrado. Todas as competências do STF que diz respeito ao controle concentrado se desloca para o tribunal. O STF continua julgando o recurso extraordinário, julgando como uma corte de garantias para zelar pelo cumprimento em concreto da Constituição, não em abstrato, que são os juízes da lei. Acho que é isso. O entendimento que eu tenho, que eu acho que esse debate está propiciando. Paulo, queria te agradecer mais uma vez assim, a tua gigantesca contribuição. Eu estava com essas questões... Eu não, né? Acho que a maioria das pessoas, porque agora a gente virou, né, horário nobre da família brasileira assistir essas sessões do STF e enfim, acabar as pessoas cercando o ministro, enfim, virou um grande jogo de futebol. Então, assim, a sua contribuição foi muito importante. Queria te agradecer. Convidar todo mundo a assinar, divulgar, compartilhar os canais independentes, em especial o Jogo de Damas JDD. Convidar Paulo, pelo amor de Deus, volta aqui sempre, porque a gente precisa, principalmente nesse momento de exposição máxima
né, de questões jurídicas e que desse jogo, né, dessa torcida de futebol que virou o Brasil, a gente precisa entender melhor os pesos e contrapesos, como funcionam. Te agradeço, fica aí na despedida. Muito obrigado, eu que te agradeço, Nióbio, Daniel e a todos os internautas aí que te acompanham nesse canal aí que é muito importante na boa luta pela força normativa da nossa Constituição. Vamos trabalhar para que ela seja efetiva. Eu queria também convidar todo mundo para acompanhar o canal do Paulo Torelli, todo sábado às 5 horas, eles têm lives importantíssimas, com gente super qualificada. A de sábado passado, eles falaram sobre o pré-sal, foi uma aula, foi uma grande aula, e para o grupo Prerrogativas também, que está fazendo um belíssimo trabalho, popularizando a linguagem jurídica e trazendo luz, né, aos espaços obscuros. Obrigada a todo mundo, saravá todo dia, saravá todo mundo. Não deixe de assinar o canal e até a próxima. Obrigado, gente. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nana.